Olá, irmão, graça e paz. A igreja é um puxadinho do mundo? Sim, a igreja é um puxadinho do mundo. Por que Deus fez assim? Porque Ele assim o quis. Qual é a finalidade desta realidade que a gente muitas das vezes não entende, não percebe? Por que Deus montou a sua igreja com aqueles que estavam presos na cultura satânica e maligna, porque a própria palavra nos informa que o mundo jaz no maligno. Vamos lá, na palavra, como sempre, em Oséias capítulo 2, Oséias capítulo 11, versículo 1, que é o Antigo Testamento, e vamos em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Vamos na palavra. Então, irmão, estamos aqui na palavra, vamos encontrar o livro de Oséias. Está aqui, ó, Oséias, capítulo 11, versículo 1. Está aqui, ó. O amor do Senhor e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Vamos lá agora em Mateus, capítulo 2, do 13 ao 15, a fuga do Egito. Tá aqui, ó. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Chega aqui. O que você aprende aqui? Em primeiro lugar, você aprende, eu acabei de te dar a passagem que primeiramente está em Oséias capítulo 11, versículo 1, que é o Antigo Testamento. E aí depois você encontra a passagem em Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Então aqui você encontra a coinonia entre o Antigo Testamento e o Novo. Aqui você testifica por meio do examinar. Não é que o professor falou, o pastor falou, o ultra teólogo falou, o ultra especialista falou, o ultra pós-graduado na história da igreja falou, o ultra poliglota de grego, hebraico, latim falou. Não. Aqui eu estou divulgando, dividindo com você o alimento para nossos espíritos, segundo aquilo que eu estudei, segundo aquilo que eu examino. Eu estou examinando. Eu estou pagando o preço. Então o que você aprende aqui? Que só existe o Novo Testamento por causa do Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é o pai do Novo. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Se o Antigo Testamento é o pai do Novo, o Antigo tem autoridade sobre o Novo? É a pergunta que eu vou te fazer. E mais, o mesmo Espírito que você encontra no Antigo Testamento, você encontra no Novo. Coinonia total. Porém, homens carnais que nunca se converteram, venderam para você que não foi de graça,
que o Antigo Testamento não tem mais valor. Mas o foco aqui é que a igreja é o puxadinho do mundo. É interessante isso aqui. Acabei de te dar a palavra. Eu estava perdido no sono da ignorância, na mão de Satanás, sendo o cavalo do diabo no mundo. Quero te dizer que ninguém pregou para mim. Foi o próprio Espírito Santo que pregou para mim, me encontrou, me levou para sua casa e lá pregou para mim. Me convenceu do pecado, do juízo e da morte. Ninguém me evangelizou. Quem me evangelizou foi o Espírito Santo. Ele foi quem me evangelizou e me convenceu, porque ele é mais poderoso. Então veja, está escrito que do Egito eu chamei meu filho. Está escrito. Do Egito eu chamei meu filho. Então Deus te achou no Egito, perdido, cavalo de Satanás, comendo lavagem, prostituto, mentiroso, trapaceiro, ladrão, enganador, pedófilo, corrupto. Tudo de ruim você praticava. Assassinava pessoas, tudo de ruim, traficava drogas, tudo de ruim você praticava. Feiticeiro, macumbeiro, tudo de ruim você praticava. Cavalo do diabo, escravo de Satanás, não tinha direito a absolutamente nada. Deus foi lá e te achou. E te levou para a igreja, para o mundo dele, para a cultura dele, para a realidade dele. Para quê? Você alguma vez já parou para pensar que tudo que Deus faz há um propósito ali? Se Deus me encontrou sendo cavalo de Satanás no mundo, mentindo, roubando, traindo, trapaceando, só fazendo coisa que não presta, a mão bondosa de Deus me encontrou e me levou para a sua igreja. Preste atenção na história. Para que Deus me levou para a sua igreja? Por que Deus me levou para a sua casa e para a sua cultura? Ele queria alguma coisa. Há uma finalidade nesta oportunidade que lhe foi ofertada. Concorda comigo? Há uma finalidade. Assim como há uma finalidade na tua vida. Porque talvez você não saiba, a vida não é um direito. A vida é a bondade de Deus diante de você. Você não tem direito à vida. Talvez você não saiba disto. A vida lhe foi ofertada. Mas qual é a finalidade da tua vida aqui neste mundo? Qual é o que você veio fazer aqui neste mundo? Você já parou para pensar nisto? Então, Deus nos tira do Egito, nos dá um banho, nos purifica, santifica, regenera e diz: ide e anunciai a minha palavra, ide e anunciai o meu reino às pessoas que estão onde você estava. Então, quando Deus nos tira do mundo, é para mudar a nossa vida, para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa ética, para mudar a nossa moral, para mudar as nossas atitudes, para mudar a forma de enxergar, para mudar a forma de ouvir e para mudar a forma de falar. Deus, a mão de Deus nos alcançou no Egito para mudar as nossas vidas.
Por isso o título, a igreja é um puxadinho do mundo. Mas e quando a mão bondosa de Deus nos alcança no estado terrível no qual nós estávamos? Nos leva para sua casa por pura bondade? Nós simplesmente não aceitamos a mudança. Queremos permanecer dentro da sua casa, na sua presença, com a mesma cultura satânica, com a mesma cultura diabólica, com os mesmos atos abomináveis, mergulhados na fofoca, na traição, na mentira, na violência verbal, na violência física, curvados a dinheiro, curvados a conforto, que só pensa em nós, o que importa é eu e a minha família. O resto não importa, eu não quero nem saber. Cada um com os teus problemas. E quando nós estamos dentro da igreja, ceando, permanecemos com a mesma cultura satânica e diabólica de onde nós fomos tirados. Porque qual é o projeto? O projeto não é mudar. O projeto é mudar. O projeto é ser uma nova pessoa, porque a própria palavra fala para nós sobre isto. Que o evangelho é o quê? O evangelho é mudança de vida. Que o evangelho é mudança de comportamento. Talvez, eu acho que eu nunca te falei isto. Mas desde quando eu me converti, há muitos anos atrás, lá no início, ainda novo convertido, eu pensava comigo mesmo, eu tinha isso dentro de mim. Eu preciso mudar. Porque todo homem, toda criatura que entende que com Deus não se brinca, ele entende que se um dia ele virar cristão, ele precisa mudar. Ele não pode continuar sendo a criatura que ele é. Então o evangelho é mudança de vida. Então eu sempre entendi o seguinte: eu mesmo tenho que analisar e me observar se eu estou mudando como pessoa. Se o ódio que eu sentia, a raiva que eu sentia, o desejo de vingança, o desejo de mentir, o desejo de fofocar, o desejo de trair, se eu ainda continuo com esses hábitos em mim. Eu sempre tive esse entendimento desde quando fui alcançado pelo Espírito Santo, por graça e misericórdia. Sempre tive este entendimento e passei a acompanhar o meu progresso todo ano. Eu passei a acompanhar o meu progresso todo ano e ali eu comecei a ver progresso dentro do sofrimento. É aquela máxima: se você quer a paz, terás que entrar em guerra. Parece que o hemisfério ocidental esqueceu isto, né? Por que o hemisfério ocidental esqueceu isto? Parece que a igreja, em especial, esqueceu isto, né? Porque a cultura da igreja, os hábitos da igreja, as ações da igreja, o caráter da igreja, a cultura da igreja, que é judaico-cristã, foi ela quem fundou o hemisfério ocidental. Foi ela quem fundou a democracia no hemisfério ocidental. Foi ela. Só que, infelizmente, esta igreja, esta cultura elevadíssima e extremamente poderosa, que os homens estão à frente, os homens são os meios e Deus é o fim, se corrompeu. A igreja hoje ela está mergulhada no politicamente correto. Eu não vou fazer o que eu devo fazer porque é certo, não. Primeiro eu tenho que ouvir o que o meu vizinho da direita, da esquerda, de cima e de baixo, à frente, atrás, acham. O que eles vão pensar de mim. É o politicamente correto. Este é o politicamente correto.
E o politicamente correto está destruindo a igreja. Porque o politicamente correto, ele impede de você entender que você foi tirado do mundo, o puxadinho da igreja, que a igreja é o puxadinho do mundo de forma intencional e te mostrei na palavra. Você foi tirado da igreja para dar testemunho do nome sagrado e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Você foi tirado do mundo, das mãos de Satanás, livre das correntes malignas de Satanás, para dar testemunho do nome sagrado de Deus e apresentar esse Deus maravilhoso que se apresentou a ti, aos homens que estão presos na mesma desgraça onde você estava. Então tem que haver a mudança, tem que haver a quebra de paradigma, tem que haver a mudança de falar, a mudança de ouvir, a mudança de pensar. Mas como que isso se dá? Para você estar em paz, tem que entrar em guerra. E entrar em guerra traz o quê? Traz grandes aborrecimentos, grandes estresses, traz rejeição, difamação, calúnia, assassinato de reputação. O teu nome vai estar na boca daqueles imbecis que estão curvados diante do politicamente correto satânico que está dentro da igreja. Então tu tem que ter coragem de fazer, é necessário ter coragem para fazer o que é certo. E como a igreja ela foi vencida pelo politicamente correto, você vê que o hemisfério ocidental está indo para o saco. O hemisfério ocidental está indo para o saco. É só você lembrar do que está acontecendo no mundo civil. Quando eu digo mundo civil, é o mundo pagão. Em especial, os Estados Unidos, a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Veja o que está acontecendo lá no Oriente Médio. O Irã é um regime tirânico que alguns meses atrás ele trucidou simplesmente quase 90 mil cidadãos iranianos, velhos, crianças e mulheres, e homens de meia idade que não aceitavam a política deles, tirânica, maligna, diabólica, corrupta, assassina. E aí os Estados Unidos entra e tá nessa novela. Por quê? Porque não se faz guerra como se fazia antigamente. Entrava, arruinava tudo, fazia limpeza geral e acabou, mano. Por quê? Porque falta coragem aos homens. Por quê? Porque o politicamente correto está dentro das nossas igrejas, impedindo que nós entendamos que se a mão de Deus te alcançou naquele estado que você estava deplorável, te levou à igreja, te deu um banho, te purificou, te santificou, te regenerou e disse: ide anunciar o meu reino. Aquelas pessoas que estão no mesmo estado que você estava, ou um estado até pior, ou um pouco melhor que o teu, vai lá e anuncie a minha palavra a ele. Nós fazemos? Será que nós estamos fazendo como Deus ordena? Não, nós não estamos fazendo. Porque nós nos importamos com o que o surdo, o cego e o mudo entendem a palavra de Deus. Veja, eu não fui chamado para entender nada, eu fui chamado para crer. Ponto. A ordem que eu recebi foi ir lá e anunciar o reino de Deus. Com coragem, ousadia e intrepidez. Ponto. Porque eu tenho que agradecer porque fui alcançado pela poderosa mão de Deus no mundo. E aí tem uma máxima também aqui. Deus diz que ele tem outras ovelhas que não estão neste aprisco, a igreja, o puxadinho do mundo. Então, o que eu entendo? Que tem muitas pessoas que estão lá no Egito que não vão para o inferno, que são ovelhas de Deus, mas estão lá. E muitas destas pessoas, se eu der mole, terão um caráter mais elevado que o meu. O cara tá no mundo, mas o cara tem caráter. O cara não dá prejuízo em ninguém.
O cara trata todo mundo como ele gosta de ser tratado. Ele respeita as pessoas. Tá lá no mundo, no Egito. Ovelha de Deus. E muitas das vezes, sem um entendimento, eu vou lá e julgo, eu critico. Digo que vai pro inferno. Quem sabe quem vai pro inferno é o poderoso Senhor. Eu não sei. Então, que essa palavra possa fazer você refletir por que a mão de Deus te encontrou no mundo e te levou para a cultura dele, para dentro dele, que é a igreja. Foi para você continuar sendo a mesma pessoa que você é, tendo os mesmos atos, as mesmas ações, o mesmo caráter e a mesma cultura satânica que você tinha lá no mundo. Agora você tem essa cultura maligna dentro da igreja, porque é na presença de Deus. Os seus atos malignos são mostrados, são revelados na presença de Deus, porque nós pregamos na presença de Deus e existimos na presença de Deus. É tudo para Deus, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13 ou versículo 18. Eu acho que é o 13. É para Deus e na presença de Deus. E como é que está a tua vida? Você, quando foi alcançado pela poderosa mão de Deus, você alguma vez fez essa reflexão? De que você mudou, que você é uma nova pessoa? De que verdadeiramente o evangelho, ele vem se confirmando na sua vida? Você tem visto mudança na sua vida dentro desses anos que você está na presença de Deus? Você mudou como um ser humano, como pessoa? Ou você é a mesma pessoa? Se você é a mesma pessoa, tem alguma coisa de muito errado com você e eu já volto te avisando. Você não tem mais tempo. Irmão, irmã, em nome de Jesus, você não tem mais tempo. Os meus conteúdos são para fazer você refletir sobre a tua vida em Deus. Eu não vim te agradar. Eu não vim te agradar. Eu fui tirado do inferno, porque lá eu estava, cavalo de Satanás. Eu fui tirado do inferno para agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Pregando a Bíblia como ela é. Que esse conteúdo possa fazer você refletir sobre a tua vida. Você não tem que agradar mulher, não tem que agradar mãe, não tem que agradar pai, não tem que agradar filho, não tem que agradar filha, não tem que agradar cachorro, não tem que agradar galo, não tem que agradar vizinho. Tu tem que agradar a Deus. E como que se agrada a Deus, pastor? Pregando a Bíblia como ela é e ponto final. Você não pode mergulhar nesse lance de politicamente correto, porque o politicamente correto está acabando com a igreja. O puxadinho, a igreja é um puxadinho do mundo. E graças a Deus que a igreja é um puxadinho do mundo. Graças a Deus. Esse conteúdo possa fazer você refletir. E te constranger. Te confrontar e te pôr à prova. Porque é só assim que a gente muda. Bota um comentário aqui embaixo, toca no sininho, se inscreva. Se você gostou, compartilha para a tua rede social. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.